Então, depois dessa pressão leve que a gurizada nos colocou aí, a baita apresentação, eu vou complementar nosso trabalho aqui dizendo um pouco do cenário brasileiro em si, né, como está a questão dos agrotóxicos em todo o Brasil. Os dados que eu tenho apresentado aqui para vocês é de 2014 a 2017, mas eu pesquisei mais a fundo e até hoje, 2019 e 2020, muita pouca coisa mudou. Pelo contrário, aumentou ainda mais o uso do agrotóxico, até porque nos últimos dias a nossa ministra da Agricultura liberou mais 120 agrotóxicos para utilização nas lavouras, né? E na produção rural em si, né? Na agropecuária. E daí, então, falar um pouco dos números que revelam que a contaminação da água está aumentando a passos largos, né? Sendo que em 2014 era 75% dos testes detectavam agrotóxicos, 2015 subiu para 84% e 2018 para 88% e 16, desculpa, e 17 a 92%. Nesse ritmo, em alguns anos, água pode se encontrar nas torneiras, água sem agrotóxicos será uma coisa muito difícil, né? Mas a princípio está em 94 agora, pelo que eu encontrei em 2020, né? Por isso, as pessoas que estão desenvolvendo doenças em decorrência dessa múltipla contaminação provavelmente nunca saberão a origem dessa enfermidade, nem os seus médicos. Entre os agrotóxicos encontrados, em mais de 80% dos testes, há 5 classificados como prováveis cancerígenos pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e 6 apontados pela União Europeia como causadores de disfunções endócrinas, o que gera diversos problemas à saúde, como a puberdade precoce, por exemplo. Do total dos pesticidas, 27 são encontrados nas águas brasileiras. 21 deles estão proibidos na União Europeia devido aos riscos que oferecem à saúde e ao meio ambiente. E também é importante ressaltar a falta de monitoramento pode causar também um problema grave, né? E dos 5.570 municípios que existem no Brasil, 2.931 não realizaram testes na água entre 2014 e 2017. Ainda permanece esse mesmo número até os dias de hoje, e mais no norte e nordeste que não é feito, sabe? Aqui, até no centro, pro sul, aqui do país, é onde é mais visto, né? E depois eu quero complementar da União Europeia, eles restringem as substâncias no máximo permitido de 0,5 microgramas em cada litro d'água, somando todos os agrotóxicos encontrados. Já no Brasil, é feito apenas limites individuais. Assim, somando todos os limites permitidos para cada um dos agrotóxicos monitorados, a mistura de substância na nossa água pode chegar a 1,3 microgramas por litro e não causa nenhum problema para o nosso, segundo a nossa agricultura, né? O ministro, a justiça em si. O valor equivale a 2,7 vezes o limite da Europa. Pode passar, a gente tem muito mais problema de agrotóxicos na água, mas como se fosse normal, né, para o nosso país. Pode passar, Matheus. Matheus. Deixa eu chamar ele aqui. Não, tô passando, não tá indo aí? Não. Ué? Deixa eu tentar voltar aqui. Bom, é isso aí. Tá acontecendo alguma coisa aí? Sobe um. Aí. No 11. Um pra cima. Tá, vou compartilhar agora. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo de baixo. Gostaria que tu subisse um. Tá, mas em que tela que tá? Eu tô com a tela cheia aqui. Eu vou tentar compartilhar de novo. Os contaminados, tá aparecendo. Esse, Continuamente contaminado, na verdade, é o de cima. Que é o do Brasil inteiro, não só dos Esse? 4 anos seguidos no mesmo agrotóxico. Esse?
Não, outro. Ah, aconteceu aquele problema, a tela tá travada. Pera aí, deixa eu... Daí, professor, no próximo slide eu vou falar um pouco do número de Compartilhar de novo. agrotóxicos que são encontrados na água brasileira, né? Sim. A galera só precisa que vocês esclareçam, porque é importante para os colegas e importante porque esses vídeos vão ficar gravados e daqui a algum tempo muitas pessoas de repente tenham acesso, ou não, mas pode ser. Sempre falando se é na água bruta, tá? Tá. É esse aí, Matheus, tá certo. Tudo bom. Onde estão as cidades em si, né? Os estados que detectaram os 27 agrotóxicos na água, que seriam os proibidos, né? Os coquetéis tóxicos que eles falam. Em São Paulo, são 504 municípios que tem lá com esse problema. No Paraná, depois Santa Catarina. O Rio Grande do Sul seria o 10º lugar, com 14 municípios com esse problema. Mas a gente pode ver aqui que tem Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, que são grandes produtores, né, de soja do Brasil e do mundo. Então, querendo ou não, é notório que eles vão estar entre os primeiros, né? Diferente já que tu não percebe muitos estados do Nordeste. Pode baixar o próximo, Matheus. E daí aqui, dos 4 anos seguidos foram encontrados contaminantes, né, dentro desta água. E de novo, São Paulo continuou sendo o primeiro. E daí a vigilância alega que São Paulo continua sendo o primeiro porque ele é o grande produtor de cana-de-açúcar, que leva muitos contaminantes e isso acaba deixando a cidade entre os primeiros, né? Que eles têm a substância que o nome é diúron. Se o professor souber, eu não saberia dizer o que seria o diúron. É apontada como a principal... Diúron. É apontada como provável cancerígena pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. É uma um dos fatores que causa um câncer, né? Pode passar. E aqui a gente vai falar um pouco do descarte, que seria o correto pelas embalagens, e mesmo sendo muito bizarro, porque o Brasil utiliza muito agrotóxico nas lavouras, a gente tem 94% dos materiais dos agrotóxicos são devolvidos corretamente e recicláveis, né? Então depois eu vou mostrar uns exemplos de reciclagem e afins que são utilizados para o armazenamento dos agrotóxicos. O primeiro passo seria lavar bem as embalagens. É necessário primeiro esvaziar completamente as embalagens no tanque do pulverizador. Depois deve-se adicionar água limpa em até 1/4 do volume do frasco, tampe e agite por 30 segundos. Esta água também deve ser jogada no tanque do pulverizador. Repita a operação 3 vezes. É chamada de tríplice lavagem. Depois seria o segundo passo: corte e faça furos para torná-las inutilizáveis, né? Após passarem pelo processo de tríplice lavagem, todas as embalagens devem ser inutilizadas, danificadas para que não sejam usadas como recipiente novamente, né? Por isso que utilizam os furos. Para isso, corte o fundo das embalagens ou façam furos no fundo, atentando para ter a certeza que não será mais utilizado. E a terceira etapa seria: leve as embalagens a um lugar apropriado. Armazene os frascos lavados e inutilizados em um local adequado e verifique com o revendedor do produto se ele deve recolher as embalagens ou se deve levá-las até um lugar indicado. Geralmente um posto de recebimento na própria loja, respeitando a exigência de até 1 ano para devolução, né? Pode passar, Matheus. O quarto passo é a devolução dos recipientes, né? Como eu falei anteriormente. E o quinto seria a guarda do comprovante. É muito importante nunca se esquecer de guardar o comprovante de devolução das embalagens. Esse documento deve ser apresentado sempre que a fiscalização for até a propriedade, garantindo que o produtor não sofra nenhuma punição. Essa punição, até uns anos atrás, caso fosse encontrada alguma irregularidade, era de R$20 mil para o produtor rural, né? E as obrigações dos vendedores seria
informar aos agricultores sobre os procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte e devolução das embalagens vazias. No momento da fiscalização da compra, o vendedor deve informar junto com a nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias. Precisam também conhecer os locais de descarte e saber se há condições adequadas para receber as embalagens. Descarte incorreto é crime, né? Como tem a lei, eu acabei de falar que, dependendo da gravidade desse caso, pode ocorrer até detenção, uma vez que as irregularidades caracterizem crime ambiental. E além da multa, né, dos R$20 mil. Pode passar, Matheus. Isso aqui eu peguei dessa INPEV, que o nome agora mais utilizado seria o Sistema Campo Limpo, né? A sigla deles é essa. O Brasil lidera o ranking mundial no recolhimento das embalagens de agrotóxicos, que é a responsabilidade do Campo Limpo, né? 94% das embalagens recolhidas por essa ONG, né? Nos últimos 13 anos, a Campo Limpo, né, INPF, recolheu 256 mil toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos. As fábricas, quando recebem de volta este material, é que fica responsável pela entrega à associação. Tipo, tem os pontos, né, e depois tudo é direcionado a essa Campo Limpo. As embalagens são recicladas e viram novas embalagens para as próprias fábricas de agrotóxicos e muitos outros materiais. Quando reciclados, tornam-se úteis para a produção dos tubos de fiação, cabos subterrâneos, cabos para irrigação e conduítes, que são tubulações usadas para a instalação elétrica na construção civil, dentre outros materiais. Então, ou seja, ela ainda é reutilizável, né? E aqui embaixo eu peguei no site do Campo Limpo os dados atualizados de desempenho dos impactos do sistema. Percebe-se que a cada ano que passa vai aumentando o número de embalagens que são descartadas corretamente, né? Assim, ajudando. Mesmo o Brasil tendo esse problema de ter muitos agrotóxicos na água, cancerígenos, que podem causar problemas de cânceres e outras doenças, ainda assim, pelo menos as embalagens é descartado corretamente, né? Pode passar, Matheus. Aqui foi uma pergunta que a gente fez, porque neste site, nos Portas do Alimento, se tu entrar nele, até se o Matheus conseguisse entrar, você coloca o nome da sua cidade e nele tu consegue ver, por exemplo, enfim, Três Passos, que é a cidade do Matheus ali, né? Consegue ver quantos agrotóxicos contém na água do município, né? Então é bem interessante, por exemplo, todas as cidades do Rio Grande do Sul, praticamente, se tu colocar ali, tu encontra mais ou menos quantos agrotóxicos se encontram na água e quais são eles. Mas acho que o Matheus conseguiu ali. Pode botar qualquer um ali, Matheus, o Passo Fundo em si, E daí ali tu bota a população, claro, ela está um pouco devastada na população, mas olha, encontra-se as doenças crônicas, outros agrotóxicos, né? Como o câncer, em si, todas as cidades têm esse quanto de cada agrotóxico tem na água. Pode voltar para lá, Matheus. Voltou? Voltou. Daí, antes de concluir, eu estava lendo sobre o Ministério, porque o grande problema disso, depois que a Bayer comprou aquela empresa famosa, deixa eu me lembrar o nome, que é a Monsanto, ela é a maior empresa líder mundial no mercado de sementes, fertilizantes e agrotóxicos, né? Então, existem muitos e muitos processos contra a Monsanto, Bayer, caso, alegando problemas de doenças por motivo dos agrotóxicos, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo com inúmeras receitas e médicos alegando que foi motivado por isso, as pessoas infectadas que acabaram contraindo a doença por causa dos agrotóxicos não conseguem ganhar pelo fato de ser uma empresa mundial e
ter todo esse poder aquisitivo que tem sobre a economia do mundo, né? Principalmente nesses dois países, os quais são os maiores produtores, se não o maior produtor de soja do Brasil e do mundo, né? Então, no Brasil e Estados Unidos, dificilmente quem entra contra eles ganha, porque eles alegam que você utilizou mal o produto, você não leu o rótulo, você não fez o manejo adequado do produto, enfim, não usou os EPIs. É sempre uma desculpa utilizada e acabam sempre ganhando contra a pessoa que processou em si, né? A companhia. Sempre vão jogando a culpa pro manejo, né? Isso, para a maneira que ele foi utilizado, né? E também a água, quando vai para o veneno, né? Querendo ou não, o veneno vai para os leitos dos rios. Até pode ter o tratamento na Corsã, tudo, mas muitos dos agrotóxicos eles não conseguem perceber e tirá-los, né, da água. Não conseguem, os poucos procedimentos, poucos contaminados, são poucos tratamentos disponíveis para tirar agrotóxico da água. Alguns filtros que tem nas casas até tiram alguns agrotóxicos, mas porém não todos, né? Então, a gente quer concluir, as nossas considerações finais seriam: a presença de agrotóxicos se comprovou por meio desse estudo que esta está presente na grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, tendo em vista que certa parte dos municípios não tiveram amostras de águas analisadas para os parâmetros de agrotóxicos e não possuem sequer CA. O número pode ser ainda maior e a presença mais massiva de substâncias tóxicas na nossa água é uma realidade. Com isso, é esperado que os responsáveis pelo controle de qualidade da água, de SA ou a SAC, elaborem e submetam para análise da Autoridade Municipal de Saúde Pública que se tem um padrão de potabilidade da água para consumo humano e que o nome agrotóxico se mantenha na legislação brasileira para que fique explícito seu real perigo à saúde e para o meio ambiente. Seria isso, Rudimar. Beleza, galera, parabéns. Também, na real, Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? eu tava. Fala, Matheus. Tudo bem. Não, tipo, boa parte da contaminação ela também ocorre na hora do descarte, né? Como a gente citou antes. E essa é uma tarefa, tipo, que é muito difícil de inspecionar, né? Porque ela precisa da cooperação, tipo, de vários agentes envolvidos, desde a fabricação até o último passo lá na hora do armazenamento e do descarte, né? Hoje em dia já melhorou bastante, porque nós temos no Brasil a logística reversa das embalagens dos agrotóxicos que funciona muito bem. E eu acho que uma boa campanha também de conscientização e tal para o produtor, o que isso pode acarretar, tipo, o mau descarte, né, e o manejo, o armazenamento inadequado, tipo, uma boa campanha para fazer corretamente, né, porque querendo ou não, é nessa hora ali que eles que decidem, né, se vai certo. Se Até ontem, professor, eu estava comentando com o Matheus de alguns casos de processos que foram abertos no Brasil contra a Monsanto Bayer, né? Sim. E tinha um caso de um cara ali, um senhor, que ele plantava café. E até então sua produção era, por exemplo, X, né? Era 20 sacas, sei lá. Não conheço muito sobre café. E após essa aplicação desse agrotóxico na lavoura dele foi para 50, por exemplo, né, sacas. E aumentou muito e coisa e tal. Então ele continuou utilizando para o seu benefício, né, querendo ou não, só que de forma errada. Mas ao mesmo tempo depois ele processou a empresa por isso. Daí a empresa alegou: mas então todo esse tempo aí você utilizou, não teve ganhos financeiros, por exemplo, eles alegaram que o cara utilizou para seu ganho, né, para aumentar a sua rentabilidade e depois quis culpar a empresa. Até a primeira instância ele ganhou, mas a segunda e a terceira não teve como, perdeu, a Bayer esteve vitoriosa. Mas nessa Bayer tem razão, né? O cara foi ganancioso. o cara Exatamente. Então, existem muitos casos. Só existe no Brasil um caso, pelo que eu li, posso estar errado, de um cara que não tinha como dizerem que ele não se cuidou. Ele era piloto desses aviões de agrotóxicos, sabe? Isso. Então, não tinha como a Bayer dizer que ele usou errado.
por causa que ele abastecia só o avião e passava, né? Então ele tinha todo o cuidado consigo mesmo e não era o problema de manejo ou como ele estava aplicando, né? Então esse Tem foi muitos o caso no Brasil. tem muitos casos que parece o conto do bilhete, né? Quando os dois deveriam ser condenados, né? Eu acho que um pouco nos Estados Unidos também foram pouquíssimos, foram 2 casos só. Então são países que têm muito processo contra as empresas, mas que no fim o que vale é o money. Ah, sim, eles têm muito poder. Eu só vou fazer uma observação, tá, galera? Essa quantidade aí de agrotóxico não chega nas nossas torneiras, tá? Tá. Sim, é muito filtrado também. É, né? não chega. Não chega, até mesmo porque o próprio cloro e outros produtos químicos, eles oxidam e eliminam parte. E outra coisa, todo o lodo, por exemplo, que é separado nas extrações de tratamento, tá? Quando nós temos aí a precipitação dos flóculos através do sulfato de alumínio, todas essas operações unitárias químicas no processo de tratamento de água diminui consideravelmente. Tá? Não é essa quantidade que chega nas torneiras. Uma outra observação é assim, ó, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é muito difícil um produtor rural hoje, por exemplo, limpar os equipamentos ou embalagem nos riachos, nos rios, como eram realizados alguns anos atrás. Melhorou muito nesse sentido aí, não é? Agora, o agrotóxico é utilizado, nós temos a ocorrência de chuvas, as chuvas levam parte desse agrotóxico para os cursos de água e aí não tem jeito, né, galera?